Vamos fazer uma oração para entrar no momento do sermão. Pai, nós te louvamos e agradecidos, nós dirigimos o nosso pensamento ao Senhor, Pai. Tua palavra vai ser exposta agora nesse momento, Deus. Pedimos ao Senhor, Pai amado, para que o nosso coração e a nossa mente seja tratado pelo Senhor, a fim de que a gente encontre, Pai amado, os teus ensinamentos, a fim de que a gente seja empoderado pelo teu Espírito para receber, Pai amado, essa dádiva, que é a iluminação da tua palavra, Deus. Deus nos concede a graça de colocar em prática os teus ensinamentos, dar bom testemunho da tua palavra, Senhor, você conosco nessa noite. Assim nós oramos agradecidos em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Amém. Meus irmãos, nós estamos aqui numa série de pregações de 1 Coríntios, durante o culto pela manhã, lá na nossa igreja em Arnuqueiras, a gente está seguindo o Evangelho, mas agora à noite aqui na Igreja Anglicana do Reconciliador, no nosso ponto missionário do Reconciliador, a gente está fazendo uma série de pregações. A série de pregações baseada nas leituras do lecionário do ano cristão, e a gente está num período chamado período da Epifania. Chegamos no quarto período da Epifania, e a Epifania é um período do calendário cristão em que a gente celebra a revelação de Jesus, a manifestação de Jesus como Rei, como Senhor, como Filho de Deus. Mas as leituras do Novo Testamento, nas epístolas, nos mostram como que essa verdade tem que moldar a nossa vida, como que nós precisamos ser encontrados nessa verdade de que Jesus é o nosso Senhor, de que Jesus é o nosso Rei. No primeiro domingo dessa série eu preguei aqui, e a gente viu como Paulo se dirige à igreja de Corinto, reconhecendo seus irmãos em Cristo, pessoas que precisavam ser corrigidas, ser exortadas a partir do relato de alguns outros irmãos, mas Paulo não se dirige a essas pessoas problemáticas a partir do seu problema. Paulo, ele identifica essas pessoas que precisam de exortação como sendo pessoas achadas por Deus, vocacionadas por Deus, como um povo santo que está unido a todos aqueles que invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, como sendo parte de um corpo só que foi alcançado pela graça do Senhor Jesus Cristo. Esse Jesus é quem nós celebramos, manifestado como Filho de Deus. No domingo passado, nosso pastor Mateus pregou aqui, e aí a exortação de Paulo agora passa para esse povo que precisa ser lembrado que é povo de Deus, que a vocação deles é para a unidade, é para a comunhão. A igreja de Corinto, quando a gente viu na primeira pregação, parecia a melhor igreja, uma igreja dos sonhos, onde a gente deveria desejar congregar, né? O povo santo, o povo de Deus, achado, vocacionado, até que a gente comece a descobrir que é mais uma igreja cristã, como qualquer outra igreja, que tem problemas para ser resolvidos. Que apesar de ser um povo santo, é um povo que está em processo de edificação e santificação, precisa ser exortado, precisa ser orientado de como a sua vida, a sua nova vida deve ser direcionada. E aí, onde começam os problemas? Na unidade da igreja. O partidarismo causou fragmentos na união daquela igreja, pessoas estavam mais para o lado de Paulo, outros Apolo, Cefas e algumas outras pessoas, mas Paulo vai nos lembrar que a centralidade de Jesus e a sua obra deve conduzir a igreja como um todo. A igreja só tem razão de ser e sentido a partir da obra de Jesus. Jesus deve ser o centro da obra de Deus, deve ser o centro do pensamento, deve ser o centro do coração da igreja. E essa verdade sobre Jesus ser o Senhor é que dá a liga para a unidade da igreja. As pessoas devem voltar a sua atenção para quem Jesus é. Paulo deixa bem claro que a partir do anúncio das boas novas é que a gente vai sendo salvo. E aí a gente chegou hoje nessa terceira pregação da exposição, onde o apóstolo Paulo começa a dar nomes para alguns problemas e o que causou essa desunião, ou como a desunião tem ganhado forma e corpo diante do seio da igreja. A cidade de Corinto, como a gente já expôs algumas vezes aqui, nas outras pregações, era uma grande cidade cosmopolita da sua época, cidade romana, e como é de se esperar, qualquer cidade grande daquela época tinha um grande orgulho da sua cultura, da sua intelectualidade, como a sabedoria era colocada no meio daquela sociedade, como aquela sociedade foi forjada em cima dos princípios da cultura greco-romana, e principalmente o pensamento grego. E aí, de uma certa forma, isso se tornou um problema para a igreja, onde a igreja estava sendo moldada por meio da cultura externa, aculturada aos princípios, ou sendo
se medindo a partir dos problemas ou dos meios que estavam guiando a sociedade da sua época. Pessoas estavam aderindo um modo de vida de fora da igreja, desvalorizando outras pessoas, dando valor àqueles que tinham mais poder, ou àqueles que tinham mais sabedoria, que tinham mais intelectualidade, uma cultura elevada, e desprezando aqueles que não eram. O apóstolo Paulo, a partir do pensamento, a partir do relato de alguns irmãos, dirige a sua atenção para essa igreja que foi alcançada pela graça de Deus, que foi alcançada não por uma retórica rebuscada, que não foi alcançada por uma arte do convencimento, que as pessoas poderiam ser preparadas ou ser, como que eu poderia dizer assim, manipuladas com palavras ou com pensamento, com sabedoria, a crer na verdade do Evangelho. Paulo vai lembrar que para aquela igreja ter sido formada, na sua primeira viagem missionária, ele levou simplesmente a mensagem das boas novas, de que Cristo foi crucificado e que ele foi ressuscitado por Deus. Essa verdade é a verdadeira sabedoria e o verdadeiro poder de Deus, a quem eles estavam desprezando, elencando outras sabedorias, outras formas de lidar dentro da igreja, deixando que a cultura do mundo norteasse as relações de dentro da igreja. Meus irmãos, as boas novas do Evangelho, ela não é o resultado de um pensamento bem elaborado, uma proposição de pensamento, uma arte da retórica, de eloquência, para que os pagãos fossem convencidos a aderir a essa nova fé por meio da razão ou da lógica. O apóstolo Paulo sabia o que enfrentaria quando ele foi pregar naquela cidade. Ele sabia que ir a um lugar de destaque para fazer uma pregação, seja nas sinagogas, seja no mercado, seja na praça pública, ele ia levar uma mensagem que pareceria um grande absurdo para aquelas pessoas. O apóstolo Paulo está lembrando essa igreja que quando eles foram alcançados pela mensagem da salvação, não foi a partir de um pensamento de um grande filósofo, mas foi a mensagem de um Jesus de Nazaré, um povo desprezado pela sociedade romana, que foi morto, que foi crucificado. Não foram as palavras rebuscadas ou palavras de efeito para levar pessoas a acreditar que haviam gostado daquele estilo de discurso. Tá tudo certo? Bom, Paulo, quando foi àquela cidade, sabendo o que enfrentaria, ele se levantou para falar sobre Cristo, sobre o Cristo crucificado pelos romanos, mas que foi ressuscitado por Deus. E agora ele era Senhor do mundo e estava chamando pessoas para uma obediência leal e fiel acima de todas as coisas. Essa mensagem é um verdadeiro absurdo e continua sendo absurdo hoje. Em vez de atender às expectativas do mundo da sua época, seja para o judeu ou para o grego, Deus oferece boas novas de um Cristo crucificado. As boas novas na forma de um escândalo. Não se tratava de uma nova filosofia brilhante, de um apelo de elevação cultural. Era um grande absurdo, uma verdadeira loucura. Eram as boas novas sobre um criminoso de uma raça desprezada que foi executado. Até o judeu não gostava dessa história. Naquele momento, nenhum judeu esperava um Messias executado por Roma. Eles tinham a expectativa de um Messias que viesse acabar com seus problemas e derrotar os pagãos do mundo, e não ser morto por ele. Agora, o apóstolo Paulo, se dirigindo aos seus irmãos em Corinto, ele olha para trás, para quando anunciou o evangelho para aquelas pessoas. Paulo pôde fazer um discurso mais elaborado, eloquente, nessa exortação, com a finalidade de fazê-los perceber o seu ponto de vista. Mas não fez quando evangelizou a cidade anteriormente. Quando Paulo foi levar a mensagem da salvação e das boas novas, ele simplesmente levou a mensagem da cruz. A mensagem da cruz promoveu algo diferente. Um poder diferente de qualquer outro poder conhecido nesse mundo. Esse é o poder de Deus que torna fraco todo o poder humano. É a sabedoria de Deus que faz parecer tolo todo o conhecimento humano. N.T. Wright, que é um bispo anglicano, um grande estudioso, ele diz sobre essa passagem o seguinte: as boas novas cristãs são sobre um Deus morrendo num monte de lixo do lado errado do império.
É sobre Deus falando um monte de bobagens, sem fundamentos, numa sala cheia de filósofos. É sobre o verdadeiro Deus confrontando o mundo da sua postura política, do poder e do prestígio, derrubando-o para estabelecer seu próprio reino, um reino no qual o fraco e o tolo se percebem tão bem-vindos quanto os fortes e os sábios. E de fato são, né? Se a gente pensar nas pessoas que Jesus fez amizade, com quem ele conviveu na sua época, a gente vai ver que o apóstolo Paulo está certo. Jesus ele não foi fazer amizade com o sumo sacerdote, com os donos da sinagoga, os chefes das sinagogas, apesar de que ele tinha lá seus relacionamentos, mas era bem conturbado, a gente sabe disso, né? As pessoas que seguiram Jesus e ele fez os seus discípulos eram pessoas comuns, humildes, pessoas desprezadas na sociedade muitas vezes, pessoas que o mundo não queria, mas a verdade sobre o reino de Deus fez uma mudança grande na vida daquelas pessoas. A verdade sobre o Cristo crucificado, sobre a mensagem da cruz, levou à formação de uma igreja naquela cidade grande, cheia de filósofos, cheia de gente sábia, cheia de pessoas de poder, de estima na sociedade, mas a igreja, na sua grande maioria, não era formada por esse tipo de pessoa. A mensagem da salvação e a mensagem da cruz levou muitas pessoas fracas, pequenas, que não tinham tanto talento, não tinham tanta retórica, a servir a um Deus Todo-Poderoso e ser alcançado por uma graça superior. A cruz, para Paulo, não é um mero erro humano que Deus corrige através da ressurreição, ou um constrangimento a ser superado. É, em vez disso tudo, o ponto em que a própria sabedoria, a vontade de Deus e totalmente outras de Deus não são reveladas. A cruz é fundamento a partir do qual começamos a compreender a mensagem da reconciliação. Por meio do que Jesus promoveu na cruz, a gente pode entender que Deus está promovendo a restauração desse mundo. Deus está consertando e trazendo a sua justiça para um mundo que não é capaz de se ajustar, de se consertar, onde a maldade cresce cada vez mais, onde a maldade está presente, as pessoas são más, as pessoas são cruéis, mas quando a mensagem da salvação encontra um coração de um caído, ele transforma essa vida. Coisas que não aconteciam antes começam a acontecer. Quando o anúncio é feito, pessoas descobrem, para sua surpresa, que as coisas vão mudando. Novas comunidades surgem, a vida muda, o coração humano muda, e as pessoas agora formam igrejas, comunidades, compostas de pessoas que foram alcançadas por essa mensagem. Agora pessoas de todo tipo, pessoas de toda cultura, das mais diferentes formas de viver, de se relacionar, de nacionalidades, formam agora uma grande família, a família do Messias, nosso Senhor Jesus Cristo, né? E não é só se formar, se aglomerar, não se trata só de mais um clubinho, não se trata só de mais uma associação. Agora essas pessoas se apaixonaram por Deus, que encontraram em Jesus e submetem a Jesus toda a sua lealdade. Essa é a evidência que Paulo tem em mente. Quando a mensagem da cruz, a mensagem da salvação, alcança a vida de uma pessoa, a existência dessa pessoa é transformada. Ela agora tem o poder de se submeter a um Jesus que elas nem conheceram, mas pela fé elas se relacionam. E elas agora se juntam com pessoas que talvez elas jamais seriam capazes de se relacionar por causa da mensagem da cruz. Isso é tão verdadeiro no século XXI quanto era no século passado, lá no primeiro século. No entanto, muita gente hoje defende o seu próprio poder e prestígio, declarando que tudo isso é tolice. Ainda existem pessoas hoje que falam que a mensagem da cruz, da salvação, não é muito bem sobre isso, sobre transformação de vida, sobre encontrar um Deus Todo-Poderoso, ser encontrado por Ele e agora se relacionar com aquele que tem o destino da humanidade, do universo nas suas mãos. Pessoas vão se relacionar com Jesus. Hoje de manhã a gente escutou uma mensagem sobre o Sermão do Monte, começando com as bem-aventuranças. Eu me lembrei que uma vez estudando sobre as bem-aventuranças, o Mahatma Gandhi fala que se os cristãos conseguissem cumprir com a mensagem do Sermão do Monte, talvez o cristianismo seria melhor, mais bem apresentado ao mundo.
Mas as pessoas vão achar que Jesus não é Deus de verdade. Jesus é um grande mestre da sabedoria, um grande mestre da moral, olhando para as suas palavras no Sermão do Monte, por exemplo. E até hoje as pessoas vão se relacionar com Jesus, não a partir do seu mérito na cruz, de ter nos alcançado, de ter nos encontrado, nos dado a salvação, mas a partir de suas palavras, para tornar a sua vida melhor, para que Jesus acolha a sua dor, para que Jesus resolva os seus problemas, mas não para Jesus controlar a sua vida por inteiro e governar a sua vida decididamente, a ponto de moldar o seu pensamento, a ponto de moldar os seus relacionamentos, a ponto de moldar toda a maneira como você lida com a realidade e se relaciona com ela. Nós somos alcançados hoje por essa exortação de Paulo na leitura de hoje. O advento da internet, por exemplo, popularizou o conhecimento e deu voz a qualquer tipo de pessoa. E mesmo no mundo onde o individualismo tem corroído as bases da nossa sociedade e até mesmo da igreja. O mundo globalizado produziu uma sociedade do conhecimento, mas de pessoas vazias e superficiais. As próximas gerações estão sendo seduzidas ou iludidas por uma vida que não existe, uma vida fácil, sem problemas, onde tudo que eu quero eu consigo, a resposta sou eu, ou a resposta está dentro de mim, e eu posso fazer pensamentos positivos, posso jogar para o universo para que ele devolva, eu posso usar pessoas. De fato, as próximas gerações elas estão iludidas com aquilo que não existe, porque estão sendo levadas por esse pensamento de que a gente tem algum valor em nós mesmos, de que nós podemos nos sustentar naquilo que nós valorizamos através da nossa sabedoria. Então, esse mundo competitivo nos leva a adquirir mais conhecimento para poder ter mais suporte, para poder angariar mais coisas, para poder consumir mais. E é uma roda sem fim, onde tudo é mais e mais exigente, a coisa exige mais para que eu não tenha mais tempo e a vida fica sufocada. Todo o sucesso da vida vai ser reduzido a uma velhice, uma vida vazia, base de remédio, sem famílias, sem relacionamentos, mas as pessoas não estão preocupadas com o amanhã, só estão preocupadas com o hoje, com aquilo que lhe apraz. Parece que a gente está falando de coisas que não alcançam a igreja. Parece que a gente está falando de coisas que não alcançam a igreja, mas a verdade é que as pessoas hoje não precisam sair da sua casa para ter um relacionamento com a fé. Elas podem escolher o melhor pregador, elas podem escolher a série de pregação que mais vai alcançar a sua necessidade, como elas vão satisfazer a sua necessidade existencial. É, na verdade, a fé ao gosto do freguês. Na esfera religiosa, as igrejas vão despejando conteúdo de todo tipo para saciar a fome da fé individualista ou da fé individualizada, né? Os crentes ficam nas suas casas, eu ligo a televisão, não preciso me relacionar com um determinado irmão ou esse ou aquele problemático. Eu tomo a Santa Ceia a partir da minha casa, recebo a bênção a partir da minha casa, eu vou dirigindo o carro escutando a pregação que eu mais gosto daquele pastor que eu acho mais inteligente. Na verdade, os problemas que Paulo apontou para a igreja de Corinto no primeiro século está presente na vida da igreja hoje. A cultura do consumismo contaminou até mesmo os aspectos de relacionamento da igreja de hoje. A gente pode encontrar facilmente exemplos de cristãos do nosso tempo que têm sido moldados pela cultura vigente, assim como os irmãos de Corinto, que estavam exaltando mais a sabedoria, as formas de dizer, a dialética ou a retórica, aquelas pessoas que tinham palavras mais eloquentes, mais rebuscadas, do que o próprio relacionamento com os irmãos que foram alcançados pela graça de Deus. Encontramos pessoas que vão sustentar a ideia de que você precisa fazer ou realizar para alcançar algo. Você precisa sacrificar para receber. E que a resposta é você, que está tudo dentro de você. Tudo isso, se não for resultado da obra da cruz, é um esforço vão, é um correr, como o Salomão fala lá em Eclesiastes, correr atrás do vento. É passageiro, não satisfaz, não preenche. A cruz simboliza a derrota. Ela é um anátema para uma sociedade orientada para o sucesso. Mas é, na verdade, um instrumento de poder e de salvação. É apenas o caminho de Deus para tornar os baixos e os desprezados, os fracos e os tolos,
para confundir os sábios e os poderosos. Dessa forma, tendo Cristo crucificado como o centro da vida e da fé, os cristãos são chamados para essa nova realidade, pela vontade do próprio Deus, e não pelos seus méritos, por causa da sua inteligência, por causa do seu entendimento, do seu esforço, da sua vontade. Deus, a partir de Jesus e da obra da cruz, escolheu pessoas e os alcançou para uma nova vida e uma nova realidade. Em Jesus, Deus escolhe coisas que o mundo considera loucas para confundir as sábias. Talvez você deve ter tido a experiência de uma pessoa. Eu já tive uma experiência dessa assim, quando eu fazia estágio de teologia no centro de recuperação. O mundo não quer saber de gente problemática. Drogados, por exemplo, pessoas que são drogadictos. Mas essas pessoas também são encontradas pela graça de Deus. E quando a graça de Deus alcança a vida dessas pessoas, essas pessoas têm a existência transformada, a vida transformada, as vontades transformadas, os relacionamentos transformados. Posso dar um testemunho de que eu tenho um grande amigo chamado Clóvis, um missionário, que Clóvis, se você conhecesse ele há 2 anos atrás, ele era um missionário lá em Cristolândia, mas sem capacidade de muitas coisas. Ele não se via, por exemplo, capaz de entrar numa faculdade. E hoje o Clóvis está quase para concluir uma faculdade de educação física. Antes de ter sido alcançado pela graça de Deus, o Clóvis era um drogadicto, que estava na sarjeta, quase perdendo a vida para as drogas, para a criminalidade. Mas a mensagem da cruz, a mensagem da salvação, quando entrou na vida dele, transformou a vida dele por completo. Pessoas fracas, baixas, pessoas desprezadas foram alcançadas pela graça de Deus. Não foi uma retórica eloquente, não foi uma filosofia nova, foi a mensagem de Jesus, que morreu numa cruz. O Messias que os judeus estavam aguardando para derrotar Roma. A mensagem desse Messias que subiu no madeiro e foi morto e crucificado, mas que foi ressuscitado para a glória de Deus Pai. Essa mensagem, ela por si só já é poderosa. Por meio dessa mensagem a gente pode entender que Deus está transformando a realidade desse mundo. Deus já inaugurou uma nova época em que a gente está aguardando a sua conclusão. O mal, o pecado, a morte, o luto, tudo isso vai se acabar um dia. E essa esperança preenche o coração de todo aquele que recebe a mensagem de Jesus. Explorar, e por isso nós estamos nele. O apóstolo Paulo fala que nós estamos em Cristo agora, por causa dessa mensagem que alcançou o nosso coração. Porque Deus nos escolheu, e por meio dessa mensagem da cruz, dessa loucura e desse absurdo, nós agora estamos em Cristo. E estar em Cristo, estar nesse Messias, o verdadeiro Messias, significa estar em Deus, de modo que o que é verdade sobre Jesus é verdade sobre você, meu irmão. É a força e o prazer de Cristo, do cristão básico, está em Jesus. Deus justificou Jesus em sua ressurreição. Deus o separou para o seu serviço especial, pessoal. Deus alcançou nele a vitória sobre os grandes poderes escravizadores do pecado e da morte. Se você está em Cristo e é um membro da família do Messias, e essa sabedoria, justiça, santificação e redenção também são de vocês, é nossa e nos alcançou também. E se isso não torna você alguém, nada jamais vai tornar você alguma coisa. Porque se nós devemos ter algum orgulho diante de toda essa mensagem, é o orgulho de ter sido alcançado por uma graça que a gente não merecia, por um poder de um Deus todo-poderoso, que nos oferece uma contracultura desse mundo. O Sermão do Monte mostra Jesus oferecendo uma felicidade que não é a felicidade corrente do mundo. O apóstolo Paulo nos aponta agora que a verdadeira sabedoria não é a sabedoria do mundo. O verdadeiro poder não é o poder do mundo. Por isso, meus irmãos, precisamos olhar para essa mensagem e ser exortados por ela, como o nosso coração tem sido arrebatado de fato pela mensagem da cruz e da salvação, ou como outros saberes, outras formas de relacionamento têm cegado o nosso entendimento, como a gente tem sido levados pela vontade, como a gente tem sido levados pela soberba de achar que o horizonte se reduz à nossa dor, à nossa realidade, que o horizonte se reduz àquilo que a gente acha como o melhor para nós. Na verdade, o melhor de Deus foi realizado na pessoa de Jesus, na cruz do Calvário.
E essa mensagem é suficiente para nós. Ela nos torna filhos de Deus, participantes e herdeiros da graça de Deus, das riquezas celestiais. O apóstolo Paulo, lá na carta aos Efésios, vai falar que nós já estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo. E isso é uma dádiva maravilhosa para a nossa vida. Portanto, queria finalizar falando sobre a gente olhar para a centralidade de Jesus, para a mensagem de Jesus. O apóstolo Paulo coloca isso como antídoto para todo o conflito que está acontecendo na igreja de Corinto. Em vez de olhar para a moda do nosso tempo, para aquilo que a gente acha de mais valor, mais valoroso, como o mundo aponta aspectos de valor, de melhora, a gente tem que olhar para a cruz. E isso sim deve unir a nossa vida. Isso sim deve moldar a nossa vida e guiar os nossos passos e dar sentido para a nossa vida. Que Deus abençoe a nossa vida, em nome de Jesus. Amém.